Bem-vindos novamente ao canal Desnaturalizando o Racismo. Sou professora Norma Diana Milton, estou com a professora Adelaide de Paula Santos. Neste vídeo continuamos a palestra sobre Little Fires Everywhere. Olá de novo, bem-vindos ao Pequenos Incêndios por Toda Parte. Vamos continuar a nossa conversa sobre a série Little Fires Everywhere. Isso é tão importante, essa questão de como o Estado, né, ele utiliza o braço da justiça para sufocar os corpos pretos, né, até a morte, né, levá-los à morte. E nós vemos, por exemplo, nos diversos livros da Conceição Evaristo, ela mostrando isso, né, como os personagens reagem à chegada da polícia, e como a polícia aborda os corpos pretos, os corpos brancos, como a mídia retrata, né, os corpos pretos e os corpos brancos, quando fala, por exemplo, de um jovem preto que se envolve na criminalidade, o texto logo traz de forma muito objetiva que é um traficante, que é um criminoso, né? E quando se trata de um jovem branco, mesmo ele sendo já, sabendo-se do fato criminoso que ele cometeu, ele é sempre um estudante, ele é sempre um jovem, Sim, né? Ele sim. nunca é retratado de uma forma, nunca é retratado nem no discurso e nem no procedimento da justiça como um criminoso. Aquela imagem, por exemplo, lá no ataque na igreja de Charleston, em 2015, em que você vê aquele jovem de 21 anos, branco, que matou 9 pessoas dentro da igreja, ele recebendo água do policial, né? Ele sentado, recebendo água do policial enquanto ele está sendo preso, e enquanto você vê imagens de diversas pessoas presas para a investigação numa suspeita de um crime que não se tem certeza, todas elas com hematomas, né, no rosto, no pescoço, no corpo, na truculência da abordagem, né? Então a gente percebe, e ela deixa muito claro isso, que existe um recorte entre raça, por parte da polícia na abordagem de corpos pretos e de corpos brancos, e de como esses corpos eles se colocam em relação a esse conceito que já está cristalizado na sociedade. A Mia já levanta as mãos e orienta a filha a fazer o mesmo, né? A deixar as mãos à mostra, enquanto a Helena dorme tranquilamente dentro de um carro, completamente despreocupada com o que está acontecendo. Isso me lembra imediatamente a cena daquele jovem que estava dormindo no estacionamento de uma lanchonete porque tinha bebido, né? E ele para no estacionamento de uma lanchonete e ele está dormindo, esperando talvez a embriaguez passar, né? Evitando não dirigir embriagado, e ele é abordado por policiais de uma maneira agressiva, é conduzida de uma maneira truculenta, e ele é morto. No final da cena, ele é morto, né? Porque ele vai ser preso, né? Então, é aquela ideia do encarceramento do corpo preto. O corpo preto precisa ser contido, ele é um corpo que ameaça, ele é um corpo perigoso, ele é um corpo que precisa ser contido, é um corpo que precisa ser preso, né? E nós chegamos aí ao encarceramento em massa das populações. Sim. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho aqui na nossa conversa para tratar sobre a questão da apropriação cultural. Né? O appropriating, são expressões que nós utilizamos em relação muito ao recorte de gênero, quando nós falamos do que os homens fazem. Mas, tanto como gaslighting, como appropriating, ele existe em relação à mulher preta, né? Sim. E nós vemos aí na cena que envolve a Lexi e a Pearl, que a Lexi, que reproduz um comportamento da sua mãe,
porque Helena faz isso o tempo inteiro, né? Ela movimenta os seus privilégios para alcançar o que ela deseja. Alex faz isso em relação a Peel. Ela rouba a propriedade intelectual de um texto que Sim. Peel escreveu para justificar o porquê ela deseja ir adiante e estar numa disciplina mais avançada. Ela rouba aquele texto para inserir esse texto no contexto da avaliação, da sua avaliação no ingresso à universidade. Então, nós vemos que essa prática é uma prática não só realizada entre homens e mulheres, homens que roubam a autoridade intelectual, a produção intelectual de mulheres, mas também de uma branquitude que rouba a produção intelectual de uma negritude, né? Sim. Então, nós vemos na nossa história, na própria história da construção da civilização ocidental, como são embranquecidos vários símbolos, né? Que nós conhecemos hoje como símbolos que parecem que são símbolos ocidentais. Sim. E quando nós vamos ver, nós percebemos que foram autoridades intelectuais e simbologias intelectuais construídas pela negritude, tanto da África quanto no Brasil, né? Bem recentemente, nós vimos conhecer, por exemplo, a identidade afrodescendente de Machado de Assis. Sim. Nós vimos conhecer, por exemplo, que a primeira escritora brasileira preta foi retratada, Firmina foi retratada como branca. Então, essa presença desse roubar a voz, que tem a ver muito fortemente com a máscara de Flandres, né? Que era a máscara utilizada para, a princípio, para que as pessoas escravizadas não comessem o produto das plantações, né? Mas a gente sabe que, em última análise, representa o silenciar do corpo negro para que ele não reivindique, para que ele não fale. Então, nós temos esse gaslight aí, feito de um povo em relação ao outro, né? E o de roubar a propriedade intelectual também. Também no sentido que vem lá do mito da Salvadora Branca, já que você não vai ter tanta, né, inserção na sociedade, então eu vou falar por você, ou então eu vou assinar o seu texto, ou mais, eu vou usar as suas ideias. Então, você como enunciadora das suas ideias, você não serve, mas eu posso usar as suas ideias e assinar o meu nome, usar a minha cara branca e a minha voz para reproduzir as ideias que são suas. Então, a autora ela é muito feliz, por isso que eu reforço a ideia, né, de lugar de fala. Ela não só viveu naquela cidade, conheceu o que são esses mecanismos, né, de organização de uma sociedade multirracial, como ela, disputando dentro dela uma identidade branca e asiática, ela soube muito bem mostrar como é que esse racismo ele se embrenha dentro das estruturas, dentro das instituições, e é tratado de uma forma natural, né? Porque em nenhum momento, por exemplo, se contesta o fato de Lexi ter roubado a autoria de Peel, né? A produção de Peel. E o que nós temos visto historicamente acontecendo dentro do nosso país e do mundo inteiro. Sim. Infelizmente, né, professora Adelaide? Então eu gostaria de fazer um comentário sobre mais um tema levantado na série, a importância da representação e representatividade em relação à identidade social.
Né? Como mencionado anteriormente, né, uma família branca busca adotar uma criança chinesa. E a família é questionada sobre a forma pela qual pretende assegurar que a criança aprenda sobre sua origem chinesa. Então, é mencionada a escassez de referências chinesas para a criança no contexto da família branca norte-americana, né? Inclusive a inexistência de bonecas asiáticas que não são produzidas nos Estados Unidos. Então, a questão da ausência de bonecas não brancas é também levantada tanto no romance de Morrison quanto no romance de Angelo, para problematizar a questão da padronização de ideias sobre beleza que pretende ser universal e dominante. Clória e Maia, as protagonistas dos romances mencionados, ganham bonecas brancas dos pais negros e elas desenvolvem uma série de questionamentos e ligações em relação a isso. Né? Ainda em tenra idade, elas despedaçam as bonecas em busca de um núcleo físico que poderia explicar para elas o motivo das crianças brancas serem tratadas de forma especial pela maioria de professores e adultos negros, enquanto elas, em muitos casos, são ignoradas e desvalorizadas. Então, obviamente, elas não encontram dentro da boneca branca um núcleo físico que pudesse explicar isso. Porque trata-se de ideias opressoras que doutrinam e colonizam as mentes, né? Fazendo com que a opressão seja naturalizada e reproduzida. E essas personagens, essas protagonistas jovens negras, vão aprender isso mais na frente, chegando ao final do seu processo árduo de crescimento nessa sociedade patriarcal, racista, eurocêntrica. Aí nós entramos na questão que a Celeste ela soube representar muito bem, né? A questão do racismo no que diz respeito à representação, à representatividade, ao tokenismo, né? E a questão também do racismo em relação ao poder, porque nessa fase, nessa parte aí da série, da história, da narrativa, nós percebemos muito forte, né, a afirmação de que a Baby Show iria perder na justiça, porque a justiça, da forma como ela estava construída, ou seja, o seu racismo estrutural, ela não iria permitir de forma alguma que uma imigrante legal chinesa ganhasse a guarda sobre a sua própria filha, né? Que tinha sido adotada por uma mulher branca. Então, a justiça não se moveria para esse corpo diferente, né? Aí a gente percebe mais uma vez como o Estado ele se organiza para privilegiar alguns corpos em relação a outros. E aí nós vemos também a questão da representação, que foi a questão da boneca, né? Dela dizer, e ela não saber disso, que é chocante, ela é alertada por outra pessoa que não existem Barbies asiáticas, né? Ela se surpreende. Que ela diz, a forma como ela encontra de associar a sua filha à sua identidade seria uma forma ocidental, porque dar uma Barbie era dar uma... Ela não diz, por exemplo, que ela vai à China. Ela não diz que ela vai à China fazer uma viagem à China ou comprar bonecas chinesas. Ela quer comprar uma Barbie, né? Uma Barbie asiática. Então, o viés do reconhecimento da representação sempre de uma maneira estereotipada. E estereotipada pelo olhar ocidental. E estereotipada pelo olhar eurocêntrico, né? Ela não consegue reconhecer o sujeito do outro. Ela outremiza a sua filha. Ela coloca no lugar do outro essa filha que ela quer como sua, né? Ela não vê a construção dessa representação que não seja por esse olhar estereotipado. E aí, lembrando
por exemplo, que aquela festa de aniversário da menina é uma festa totalmente estereotipada do que se imagina que seja China, né? Lembramos que a Helena, ela prepara os pastéis chineses, né? Do restaurante, aqueles que se entregam em redes de fast food, como a representação da cultura chinesa. Então, isso reforça a ideia de representação, a representação das outras culturas, dos outros corpos, a partir da estereotipização, a partir esse olhar do que eu não conheço, do que não é comum para mim, o que é estranho. Então, mesmo ela querendo ficar com aquela criança, ela não queria ficar com a criança na sua completude, na sua identidade como completo. Ela queria ficar com a criança como um objeto da falta que ela tinha enquanto mulher branca. E aí a gente entra no outro recorte que é interessante na série, que é a questão da maternidade, né? É uma mulher branca bem-sucedida que só falta para fechar o seu ciclo vencedor de uma criança. E aí não importa que criança seja, não importa a origem, a cultura dessa criança, porque ela já tem uma ideia do que é maternidade, e do que ela deseja, e ela faz toda uma leitura dessa representação a partir do seu olhar eurocêntrico, americano, American First, né? Sim. É a nossa ideologia em primeiro lugar, e depois nós vamos ver o que vai ser feito em relação ao outro. Mas é certo de que a pleiteadora da justiça, que é essa mulher chinesa, imigrante legal, que ela não vai ter acesso aos direitos da justiça, porque a justiça não lhe concede direitos. Sim, infelizmente. E a mãe adotiva, a americana branca, ela pretende embranquecer a criança também, né? Ela pretende americanizar essa criança. Então, para concluirmos a discussão de hoje, como discutimos, a série e as obras literárias mencionadas retratam as maneiras pelas quais as personagens e os personagens são produzidos pela cultura racista, patriarcal, eurocêntrica e como o racismo se manifesta em seus discursos e ações, até daquelas pessoas que se dizem não serem racistas, né? Retratam também o modo em que funciona o racismo estrutural, institucionalizado contra as pessoas não brancas e o privilégio destinado à população branca, né? Que são questões contestadas pela geração mais nova, né? Essa geração de jovens negros e brancos na série. Então, assim, a série aponta para a oportunidade de conscientização e sensibilização das pessoas em relação à perversidade do racismo, que continua enraizado na cultura de hoje e que precisa ser desnaturalizado e erradicado. Então, aproveito para convidar o público a conhecer meu livro, Feminismos e Literatura Contemporânea, Toni Morrison e outras escritoras feministas negras, em que focalizo algumas questões, né, algumas das questões mencionadas aqui, a opressão estrutural da população negra, sobretudo a violência contra mulheres negras e a sua mobilização para a superação, conforme representadas nas obras literárias de escritoras negras. Então, obrigada por nos assistir. Comente, deixe o like, compartilhe e ative o sininho para receber novas palestras. Então, até mais, até logo.